2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, me coloco perante a tua presença, Senhor, e me humilho, Senhor, pedindo a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos louvores, ó Deus. Pai, nos revela o teu querer nesta noite. Fala conosco, Senhor, no profundo do nosso coração, ó Pai. Eu te peço, Deus, ó Deus, fala, Senhor, revela, ó Deus, a tua palavra, para que o Senhor possa, Senhor querido, falar no profundo da alma dos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Deus, te louvo e te agradeço, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Eu tinha preparado uma outra mensagem, mas ao vir para cá, depois do culto, Deus mudou o caminho daquilo que Ele quer falar conosco. Espero que eu seja sensível a ouvir a voz de Deus e passo para os irmãos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Meus irmãos, aqui está as palavras de um homem que está chegando ao fim da sua carreira, está chegando ao fim da sua caminhada, da sua busca. E é quem diz que as últimas palavras de um grande homem, ela jamais será calada, ela sempre será recitada, sempre será lembrada, pois ela marca o fim da sua história, o fim da sua vida. E aqui nós estamos diante da palavra de, para mim, o maior apóstolo concernente à Bíblia Sagrada, para mim, pois Paulo, ele esmiuçou o Evangelho nas suas epístolas, cartas, conselhos aos seus discípulos, aqueles que o ouviam, aos pastores que ele ordenou nas congregações. Ele ensinou o que é ser igreja na visão da forma de culto, de santa ceia, de tudo mais que nós possamos observar na palavra do Senhor. Paulo, ele foi um homem que teve uma mudança radical em sua vida. Ele era um perseguidor de Cristo, dos apóstolos, dos discípulos, da igreja. Você conhece a história e sabe que Paulo, ele era aquele que movimentava para que os cristãos fossem mortos. Mas Jesus Cristo teve um encontro com ele a caminho de Damasco, e ali ele teve uma visão, e ele viu Jesus, e ali a sua vida mudou. Ele se converteu, as escamas dos olhos dele caiu, e agora aquele que perseguia, aquele que oprimia, passa a estar no mesmo time, vamos dizer assim,
daqueles que ele tanto odiava. Agora ele se torna um discípulo de Cristo, e ele vai para o tempo do aprendizado. E alguns estudiosos dizem que há 14 anos ele buscou a presença de Deus, escondido no anonimato, sem ninguém conhecê-lo. Mas chegou o tempo em que ele foi chamado para uma obra missionária, ele e Barnabé, separado para esta obra, e saiu a pregar a palavra de Deus. Só que Paulo, incansadamente, ele não desistiu do propósito que Deus propôs a ele, não desistiu daquilo que Deus tinha para ele. Paulo, ele levou a sério e levou à frente tudo aquilo que ele tinha em seu coração, inspirado, direcionado pelo Espírito Santo. Paulo assim se torna um pregoeiro da palavra de Deus, e sai pregando a palavra por todos os lugares, sai pregando a palavra por onde andava. Ele se torna alguém a qual agora os judeus, aqueles que eram contra os romanos, começou a persegui-lo, e de perseguidor ele se torna perseguido. Paulo demonstra um ministério diferente do qual nós vivemos, e que nós vemos, e que nós vimos em todas as eras da igreja. A Bíblia fala que Paulo, ele buscava muito Deus para guiá-lo pelo Espírito Santo. A Bíblia fala de um episódio a qual ele expulsa um demônio de uma mulher que era adivinha, ela adivinhava, e por retaliação, consequentemente, ele vai preso em uma prisão. Ele leva açoites, ele leva chicotadas, ele fica todo arrebentado, ele e seu amigo Silas, seu discípulo, e eles são presos. Eles são amarrados ao tronco, ao pés e mão, mas a Bíblia diz que eles louvaram a Deus. O cárcere se abalou, a prisão se abriu, e eles saíram dali, e ali se converteu na saída daquela prisão aquele carcereiro também, depois muitas outras pessoas, e a história diz que ali se levantou uma grande igreja forte na presença do Senhor. E também Paulo, ele se torna alguém que horas estava preso, horas era perseguido, ele apanhava, ele era alguém que não podia ser encontrado por aqueles que odiavam a Jesus e o Evangelho, que ele apanhava, ele era preso, ele era chicoteado, mas ele não desistia daquilo a qual Deus chamou ele para fazer. A Bíblia fala, meus irmãos, de um episódio, e próximo dessa passagem que lemos, Paulo, ele foi preso, e ele, por ser também cidadão romano, ele apela por César. Então ele tem que ir na capital romana para ser ali julgado pelo ato, os atos, que os atos dele era amor, era a palavra de Deus, era expulsar o mal, mas o mal se levantou para tentar pará-lo. Então ele embarca no barco, e esse barco vai rumo à cidade a qual ele esperava, e uma tempestade no meio da caminhada ali, da navegação, veio, e o barco começou a se dilacerar, e eles começaram a jogar cargas para o meio do mar, e ali a Bíblia diz que o vento era tão forte que ia levando pedaços do barco para fora, e a tempestade muito forte, muito forte. A Bíblia diz que Deus envia um anjo no meio da tempestade e fala com Paulo, e diz: Paulo, vocês vão perder tudo na embarcação, mas ninguém vai perecer no meio dessa tempestade. Paulo então chega à beira da praia, ele, quase todos ali, irmãos, agarrados nos destroços do navio. Então Paulo desce, e Paulo vai ali se aquentar. Veja só, o preso pegando lenha para fazer uma fogueira, para esquentar aqueles que
estava prendendo ele. Olha só, né? Como ele era um homem diferente. E a Bíblia diz que ao pegar a lenha, uma serpente morde a sua mão e fica presa na mão dele. Então diz a Bíblia que ele vai até o fogo, balança ela ali, ela cai, e os homens começaram a olhar para ele e observar e dizer: daqui a pouco ele cai se debatendo e morre. Mas não, Paulo continuou firme, porque a serpente não poderia ser o motivo da sua morte. Os açoites da prisão não poderiam ser o motivo da sua morte. Às vezes que ele apanhou não poderia ser o motivo da sua morte. Agora Paulo chega na prisão onde ele apelou para ele, e ali ele está preso. Dali ele escreve as suas últimas cartas, ali ele escreve os últimos conselhos aos seus discípulos, e um deles é Timóteo, incluído nesta carta, ele começa a ensinar o seu discípulo amado, o pastor fiel que ficaria à frente da congregação que ele colocou. Então Paulo ele vem e escreve conselhos, mas ele traz uma palavra que eu tenho certeza que deixou todos tristes. Ele vem trazendo uma palavra de despedida. Ele vem trazendo uma palavra de tchau para todos. Então ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Nesse momento, meus irmãos, Roma estava em chamas. O pastor pregou esses dias atrás, o pastor Cristiano, e ele falou a respeito desse episódio da história em que as pessoas eram cobridas de bicha, amarradas num pau e colocadas na entrada da cidade pegando fogo, porque a culpa do fogo da cidade eles colocaram nos cristãos. Então, porque o imperador pôs fogo em boa parte da cidade, a cidade foi de 14 bairros, foi 11 bairros totalmente destruídos. Agora a culpa é dos cristãos, e os cristãos estão sendo queimados em praça viva, sendo como uma tocha para clarear as ruas escuras. E Paulo sendo um pastor, Paulo sendo aquele que estava no lugar da sentença, Paulo não podia ser crucificado, porque os presos, ou eles eram crucificados, ou eles eram degolados, ou eles eram enforcados. Mas por Paulo ter cidadania romana, ele não poderia passar pela vergonha da cruz. Então ele não podia ser crucificado. Então, chegando próximo da sua partida, Paulo faz o balanço da sua história. Paulo faz ali uma visão geral de tudo. Paulo observa tudo que ele passou, tudo que ele viveu. E ele começa a dar conselho ao seu amigo Timóteo. Mas a tristeza que havia no coração de Paulo não podia se conter pela promessa que ele havia de receber ao entregar o seu espírito e ir com Cristo. Então ele aqui está dizendo para Timóteo e todos nós que ele passou tempestade, que ele passou luta, que ele passou açoite, que ele passou afronta, mas ele não negou a sua fé. Que ele passou perseguição, que ele foi preso, que ele foi rejeitado, que ele foi deixado de lado, mas ele não deixou o combate. Ele não voltou para trás. Ele não abandonou a sua chamada. Ele não abandonou o que Deus tinha para ele. Paulo agora faz uma visão geral de tudo
isso quando eu estava orando pelo homem que estava à beira da morte, e ele olhou para mim e disse: você pode me ouvir por alguns minutos? Eu disse: sim, eu sei que eu já estou indo e eu não vou ficar vivo, mas eu queria que você me ouvisse. Eu falei: pode falar. E ele faz, querido, um balanço geral da sua caminhada, e ele começa a contar a sua história, e ele começa a dizer por onde ele passou, o que ele viveu, aquilo que ele errou, o que ele fez de errado, e ele começa a observar tudo o que ele tinha passado. E quando ele acabou, com olhos cheios de lágrima, a voz embargada, ele disse: pode orar. Porque eu não posso mudar o meu passado, e eu não posso continuar o meu presente. Eu disse a meu filho, esses dias atrás, eu estava numa guerra espiritual, e a minha mente dizia para mim assim: você está em formatação. Eu falei: meu Deus, que loucura é essa? Porque tem hora que nós temos que sentar na igreja e olhar para a nossa trajetória e fazer um balanço também, fazer uma visão geral do que nós vivemos. Não é voltar ao passado e remoê-lo, não é voltar ao passado e fazer com que ele nos puxe para trás, para o desânimo, para a depressão, para o erro. Não, é olhar para trás e dizer: o que passou não posso mudar, mas ainda tenho fôlego de vida, tenho saúde, e daqui para frente eu posso mudar o que eu não consegui lá atrás. Como foi lá atrás eu não consegui, mas agora em diante eu consigo. Aleluia. Meu irmão, nós temos que olhar para a nossa vida, nós temos que olhar para a caminhada da nossa vida, porque, querido, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós não devemos mudar nada, que as coisas estão acontecendo na nossa vida simplesmente, aleluia, porque é a conspiração de Deus, é Deus que nos esqueceu, é alguma coisa aqui ou ali. Não, querido, muitas vezes Deus nos levou para o cantinho da disciplina, para que nós paramos, observamos, pensamos e dissemos: da agora em diante eu preciso mudar, eu preciso mudar a forma de pensar, eu preciso mudar a forma de agir, eu preciso ser diferente. Aleluia. O homem se queixa das suas próprias aflições, das suas próprias provas. Tem coisa que você não consegue mudar, mas tem coisa, tem situação, tem momentos, se você quiser, você muda. Eu vejo o povo no deserto, irmão, como foi pregado aqui também, 40 anos. Deus não queria mudar eles do Egito para a terra prometida, não, porque Deus é tão poderoso, Ele poderia honrá-los no Egito. Deus é tão poderoso que Deus poderia honrá-los, Deus poderia colocar eles como governantes do Egito, dar o Egito de presente para eles. Mas Deus assim não fez. Por quê, pastor? Porque da caminhada no Egito à terra prometida é um tempo que leva para Deus mudar o coração de alguém que não quer mudar. Do Egito à terra prometida é o tempo que Deus tem, não para chamar a nossa atenção e dizer: é você que precisa mudar. Aleluia. Para Deus, irmão, glória, nada é impossível. Deus pode mudar a tua vida hoje, Ele pode mudar a tua vida financeira, a tua questão moral na cidade, Ele pode mudar, Ele pode todas as coisas. Eu conheço Deus que para Ele não há dificuldade.
mudar. A maior dificuldade para Deus é que nós entendemos a voz dele. Porque quando Deus está em silêncio, ainda Ele está falando. O que é isso, pastor? Deus. Porque quando Deus não está fazendo nada, Ele está falando. Olha para a Bíblia, irmão. Aquela página branca que passa do Velho Testamento para o Novo Testamento é 400 anos de silêncio de Deus para a nação de Israel. O que Deus queria dizer para o povo: não enviarei profeta nenhum enquanto vocês não tiverem a consciência de mudar. Deus. Quando os homens estão preocupados, há um silêncio, não tem profeta. Sabe onde aparece o homem? À beira no deserto, que vai para a beira do Jordão, vestido de pele, comendo gafanhoto e dizendo: arrependei-vos. Já não vem um profeta dizendo que haveria chuva, que haveria um derramado Pentecostes, haveria um dizendo no deserto, dizendo: vem juízo aí, raça de víbora, convertei-vos, pois. Porque Deus tem as suas maneiras de falar comigo, com você. Até quando eu e você viramos as costas para Ele, até quando eu e você nos cansamos e achamos que somos a última bolachinha do pacote, que o mundo inteiro está conspirando contra nós, que nós merecemos estar num lugar melhor, que nós merecemos ser melhor, que nós merecemos. Irmão, ninguém merece nada. Jesus nunca agiu por merecimento. Porque se Jesus agisse por merecimento, Judas não faria parte do seu convívio de obreiros. Não é o que ora que merece mais, o que ora mais, nem o que ora menos. É o amor e a graça de Jesus infalível que nos alcança. Mas tem alguns que Jesus chamou para ser mais íntimo, para viver na sua presença, para conhecer os seus mistérios. E esses é difícil para eles. Sabe por quê, irmão? Ele está como um marido apaixonado que tem uma mulher que não liga para ele. Deus é assim, irmão. Às vezes o deserto é Ele chamando a tua atenção. Às vezes o deserto é Ele querendo uma intimidade com você. Às vezes o deserto é você se desprender de coisas, irmão, que não está agregando na tua vida e te leve para próximo dele. Às vezes o teu deserto, querido, você se acha muitas vezes tão importante. Você é assim. O nosso Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário porque você é importante, aleluia. Mas você não é mais importante do que outro ser humano, aleluia. Apesar que o amor dele é incondicional para com você, porque você se acha muito importante. Às vezes não é que você não é, é que você se acha mais importante do que Deus quer que você seja, aleluia. E você acha que essa prova não deveria ter vindo na tua vida, você acha que essa situação não deveria ter chegado até você, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão: até o errar que você acha que Deus está errando é um acerto para Deus. Até o abandono de Deus fala com você, até as costas de Deus viradas para você, é Ele agindo na tua vida. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: o deserto é lugar de falar com a rocha, como você pelo jeito. O deserto é o lugar de orar e ver o maná cair. Nosso irmão contou um testemunho da providência de Deus. O deserto, como Jesus está falando de abandono aqui, ó. O deserto é quando todo mundo te abandona. E quem se importa mais com você,
ninguém está nem aí com você. É a hora que Ele está dizendo para você: eu estou aqui, eu me importo com você, eu quero ter particular com você, eu estou com saudade de você. Ai, quantas madrugadas você falava comigo, e agora você só se importa por aqueles que não se importam com você. Tem hora que o mundo te esquece para você se lembrar de Deus. Tem hora que as pessoas te rejeitam para você ir no cantinho da oração, da presença dEle. Eu ia pregar sobre o bom samaritano, talvez pregue um outro culto. Mas um homem descia, aleluia, de Jerusalém a Jericó, e ele foi assaltado, ele apanhou, e a Bíblia diz que ele ficou meio morto, caído, quebrado no chão. Só que a Bíblia diz que veio os homens que têm a patente de Deus no peito, aqueles que batem no peito e dizem assim: ó, eu sou de Deus. Você pode ler lá depois, Lucas 10. Vinha vindo o sacerdote viu um homem caído, ferido, e diz a Bíblia que ele desviou o caminho para não socorrer o ferido, para não socorrer aquele que estava no chão. Ei, Narasoube, calado. De repente veio o levita. O levita é o oficial do templo, é o que ajuda no templo, é o que faz todas as coisas. Ele tinha a patente de Deus no seu peito, mas ele passou pelo homem e desviou. E não olhou para ele. Porque sentir dor, passar por prova, é muito difícil, não é, irmão? Ser abandonado não é muito difícil? Ser rejeitado não é muito difícil? Quanto mais quando você está ferido, as pessoas olham para você e dizem: isso é frescura, isso é frescurento. Quando a religião entra no peito do homem, no coração do homem e da mulher, ele só olha para as suas ações, só olha para os seus projetos, só olha para o seu querer. Ele nunca consegue olhar para o próximo, ele nunca consegue olhar que o próximo precisa, que alguém precisa de oração, que alguém precisa de visita, que alguém precisa de um alimento, que alguém precisa de um abraço. Eu tenho certeza que tem hoje pessoas aqui que têm dinheiro, não está passando falta de nada em casa, está com a família tudo certo, mas necessitava de um abraço, necessitava de alguém dizer: Jesus é contigo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que a alma está cativa no cativeiro de Satanás e precisa do abraço do Espírito Santo. É Paulo na prisão, é Paulo. Ele disse lá no 9: procura ter comigo depressa, porque Dema me desamparou. O que ele tinha de auxílio, desamparou. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, irmão, na dor, na via dolorosa, a dor muito profunda, ele olha, querido, e vê aquele povo sem fazer nada, os homens zombando dele, e quando ele olha para o céu, ele vê o seu pai se virando de costa, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E nada soube um homem caído no caminho, foi ferido, apanhou, não tinha força, passou aqueles que poderiam ajudá-lo, nem olhou para ele. O mais dolorido não é sentir a dor, porque
Porque a dor, ela não é tão aguda como psicologicamente, quando entra um sentimento de abandono junto. Quando alguém pode fazer por nós e não faz. Quando alguém pode nos dar um abraço e não dá. Quando alguém só olha para o seu nariz e não olha a situação que estamos vivendo. Porque o religioso, ele só sabe apontar. O religioso, olha, sabe, querido, aquele homem, ele estava meio gordo. O sacerdote não pode relar em cadáver. Então ele passou de lá. O levita podia fazer algo por ele, levantá-lo, mas o levita não ajudou, porque o levita tinha o que fazer, tinha serviço do templo, tinha que atender no templo, não podia ajudar. Quem é melhor do que alguém aqui? Quem é maior aqui? Quem é mais forte, mais poderoso? Não existe ninguém. Do mais forte ao mais fraco, todos nós passamos pelas feridas da vida, pelos abandonos da vida, pelas guerras da vida. Todos nós passamos momento, aleluia, como Paulo, achando que está o fim, está chegando no fim. E ele diz: procura te vir depressa, por favor, porque Demas me abandonou, eu não tenho ninguém aqui. Eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de um abraço, eu preciso de um consolo, eu preciso de um ombro. Quem mandará sua alabaia que não purasse. Quando eu dou meu joelho, que Deus mudou a mensagem, Deus disse: tem almas gritando por socorro, tem almas que sorriem, mas ela chora, sorri os lábios carnais, mas a alma chora. E hoje eu quero passar com bálsamo, aleluia. Hoje eu quero jogar vinho e azeite na ferida. O nosso irmão Maxwell louvou aqui, querido, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Aquele homem poderia estar andando longe de Deus, aquele homem poderia estar longe do Senhor, vivendo no automático, aleluia, se relacionando com as pessoas como nada se tivesse acontecendo. Mas teve uma hora que ele foi açoitado, que ele apanhou, que ele está ferido. Ele precisa de alguém para ajudá-lo, ele precisa de alguém para consolá-lo. Aí a Bíblia diz que aqueles que tinham como fazer, mas não fazia. É chato isso, não é, irmão? Não é? Alguém que tem como te ajudar, mas não ajuda. Alguém que tem como te dar uma palavra, mas não dá. Pelo contrário, em alguns casos, talvez seja de alguns aqui, ao invés de te ajudar, te abraçar, te falar: não, vai passar, não, se errou, eu te perdoo, não, mas eu vou te ajudar, não vai acabar assim não, eu vou te ajudar. Mas não, existem momentos que tem pessoas que está vendo você ferido, ou passa reto, ou joga pedra, ou aponta o dedo, e da sua situação, não quer saber do que você passou, do que você viveu. Mas diz o Espírito de Deus que quando aqueles que podem não faz, quando aqueles que é para fazer e não faz, é bem-vindo um
samaritano. Ei, Jesus. A Bíblia diz que o samaritano veio. E olha que Jesus está explicando para alguém que perguntou: quem é meu próximo? Jesus Cristo disse: veio um samaritano. Outro dia eu conto a história do samaritano. Para os judeus, o samaritano era inimigo. Mas diz a Bíblia que o samaritano veio e se moveu de íntima compaixão. Esse é o sentimento que eu quero orar nesta noite, para que Deus coloque no coração de cada crente que está aqui dentro. Que Deus encha o teu coração de íntima compaixão. O samaritano não tinha nada a ver com o homem. O samaritano não conhecia o homem. Mas diz a Bíblia que o samaritano jogou vinho e azeite nas suas feridas, colocou ele no seu cavalo, levou para um lugar, um hotel, como se fosse uma hospedaria, colocou o homem lá e disse para o homem: eu te dou dois dinheiros, e ele, você cuida dele, aleluia, e a conta que ficar aí, quando eu voltar eu pago, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas eu não vou deixar esse homem morrer pelo meio do caminho, ainda que eu não conheço ele, ainda que eu não sei da história dele, eu não vou deixar ele prostrado aí, aleluia. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: ainda que quem pode não ajuda, ainda que quem pode não estender a mão, ele está enviando o Espírito Santo, que vai te pegar pelo ombro, aleluia, vai cuidar de você, vai curar a tua ferida. Deixe seu pedido de oração nos comentários.